as bênçãos. E você está no programa Conta as Bênçãos, onde as pessoas vêm para contar suas bênçãos. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a minha esposa, pastora Isildinha Muradas, e ela está contando as bênçãos da vida dela. Então, você se formou em odontologia e você começou a trabalhar, né? Tanto na igreja, quanto no seu consultório, como também num outro trabalho interessante que você entrou, que foi o Exército. Como que foi isso, entrar no Exército? O Exército foi uma experiência tremenda, muito interessante e o fato de eu entrar no Exército foi uma bênção muito grande que aconteceu na minha vida, na vida da minha família, por aquele tempo, não é? Eu fui morar, na verdade, nós nos mudamos para Brasília porque o meu marido, que é você, né, foi transferido. Nós morávamos em Brasília, nós morávamos em Três Corações e fomos transferidos para Brasília. E lá em Brasília tinha o Hospital Militar, que era muito pertinho da nossa casa, de onde nós fomos morar, né? E eu fiquei assim, maravilhada. Eu queria muito trabalhar no Hospital do Exército. E eu sabia, naquela época não tinha mulher na área de saúde do Exército. As mulheres estavam começando, tinha algumas, uma ou outra só na área administrativa. Não tinha nenhuma mulher na área de saúde. Mesmo assim, eu fui lá porque eu sou uma mulher cheia de fé. Eu acredito que Deus move as águas em prol dos seus filhos. Eu acredito nisso. Né? Até coisas impossíveis. Aliás, impossibilidades é a especialidade de Deus. Uhum. E eu fui lá nesse hospital conversar com o coronel, que era diretor da odontologia no hospital. Cheguei lá, conversei, pedi para conversar com ele e pedi para ele uma oportunidade para eu estagiar ali. E até estagiar porque eu já era dentista formada, o negócio é que eu tinha tido os meus filhos e os meus filhos eram pequenos e eu parei de trabalhar quando meu segundo filho nasceu. Eu parei de trabalhar realmente para me dedicar à minha casa, aos meus filhos. E quando eu mudei para Brasília, o meu caçula, que já ia fazer 4 anos, aí eu falei, agora já está na hora de voltar a trabalhar. E aquele hospital me encantou. Eu fui lá no hospital, conversei com o diretor da odontologia, que eu gostaria de fazer um estágio ali. Ele olhou assim para mim e falou, olha, querida, impossível para você, impossível estágio aqui, porque a gente não pega nenhum civil para fazer estágio no Hospital Militar. E além disso, nós não temos mulheres aqui. Então, eu quero dizer para a senhora, eu lembro muito bem as palavras dele, falou assim, eu desejo uma boa sorte para a senhora aqui na cidade, em Brasília, mas aqui nesse hospital a senhora tem chance zero, aqui não tem chance. Eu me levantei da cadeira assim, muito audaciosa, né, com um espírito muito audacioso, levantei, fui saindo e dei uma paradinha na porta antes de sair e pensei, falei, Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito tudo que esse homem me disse aqui agora. Eu tenho certeza que o Senhor vai me dar um emprego nesse hospital. Isso é com o Senhor. Como fazer, isso é com o Senhor. Eu não tenho a menor ideia, porque Ele disse que é impossível. E saí. E aí, a partir daquele dia, eu coloquei um propósito. Aquele hospital ficava exatamente no caminho onde eu passava para sair do setor militar e para chegar na Vila Militar onde eu morava. E toda vez que eu passava naquele hospital, eu levantava a minha mão e eu profetizava, Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar um emprego nesse hospital. E eu testifico isso é verdade. Verdade. Se eu passasse 4, 5 vezes naquele caminho por dia, eu levantava a mão e eu dizia, Senhor, muito obrigado, o Senhor vai me dar um emprego nesse hospital. Depois de um tempo orando, tipo uns meses, eu falei assim, não, espera aí, agora eu tenho que começar a agradecer, porque eu já estou pedindo faz tempo. Eu comecei a levantar a mão e dizer o seguinte, Senhor, muito obrigado pelo emprego que o Senhor já me deu nesse hospital. Eu creio e tomo posse pela fé. E foi assim que eu continuei fazendo. E um dia nós fomos convidados a ministrar numa igreja, e você, meu marido, foi cantar nessa igreja, e nós chegamos lá, e ele se apresentou e tudo, e no final eu fui lá para a porta da igreja, montei a mesinha com o material, com o nosso material, os CDs, os livros,
e estava ali e chegou um senhor e me perguntou o que eu fazia, né, profissionalmente. E eu disse para ele que eu era dentista, estava chegando na cidade e estava ali procurando trabalho. Ele falou assim: ah, então faz o seguinte, leva o seu currículo lá no Ministério do Exército, porque vai abrir vaga para mulheres na área de saúde. E eu sou o diretor daquele hospital no setor militar. Eu vou te ajudar. E foi assim mesmo que aconteceu. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. E eu levei o meu currículo lá. Naquela época a seleção era exatamente assim, era por avaliação de currículo. E também ter alguém lá dentro que te indicasse, porque não tinha nenhuma mulher no Exército. Não era como a entrada dos homens, que era pela escola militar e tudo, não era assim que funcionava. E foi assim, você trabalhou assim. Vários anos, né? Foram 7 anos. Eu trabalhei né? 7 anos, 7 anos no Exército como militar, cheguei a ser primeiro tenente dentista do Exército. Foi uma grande bênção na minha vida, em todos os sentidos, né? Que eu trabalhei num ambiente de multidisciplinaridade ali, com os meus amigos, com os meus... né? Dentro de um hospital. E como militar, né? Fardada, tirava serviço, armada e tudo mais. Foi algo assim... Uma bênção, né, que você pediu a Deus, Deus te deu, né? Graças a gente a tem Deus. que confiar, profetizar, pedir a Deus que Deus dá. Mas em paralelo também você fez viagens missionárias, né, sim. usando a sua habilidade. Né? A minha profissão, graças a Deus, eu sempre coloquei diante do Senhor. Independente de a gente estar trabalhando diretamente na igreja, o cristão, onde ele estiver, ele está trabalhando para o reino de Deus. Porque Deus é o nosso maior, é o nosso chefe primeiro, né? É o nosso líder primeiro. Então, eu vejo isso no consultório. Para mim, o meu consultório, onde eu trabalho, é uma extensão do meu ministério. Eu não faço diferença, eu estou ali como filha do Senhor, trabalhando para Ele. E, além disso, eu faço ainda, não só fiz, como faço ainda muitas viagens missionárias. Viajei muito com a missão Asas de Socorro, com a Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. Fiz uma viagem grande também com a Igreja Batista da Lagoinha, no barco, no Amazonas. E eu vou muito para o Amazonas para atender o pessoal, né, a população ribeirinha. E é muito, muito gratificante. Na verdade, a gente acha que está fazendo um benefício para as pessoas, é a gente que está sendo beneficiado, porque a gente está recebendo de Deus, né? E eu sempre vejo assim que a minha profissão, principalmente para mim, foi tão difícil estudar. Eu estudei com tanto sacrifício, com tanta luta, e eu vejo isso como uma retribuição do muito que Deus me deu, né? Deus me deu tanto, e eu oferta um pouquinho de tudo que Deus me deu para abençoar a vida das pessoas, e eu sou muito abençoada com isso. E uma bênção também que você tem, que eu sei que você gosta de contar essa bênção, com relação aos nossos filhos, né? Nós temos o Atilano Júnior e o Azaf, mas tem uma bênção especial com relação ao Azaf, né? Sim, tem uma bênção especial. Na verdade, eu sempre digo que meus filhos são meus 2 troféus. Troféus. Porque eles são maravilhosos, eu sou uma mãezona, apaixonada demais. E eu tive meu primeiro filho, Atilano Júnior, com uma gravidez muito tranquila, não tive nenhum problema, graças a Deus, nada, absolutamente nada. Simplesmente a minha barriga cresceu e o meu bebê cresceu lá dentro. Eu não tive inchaço, não tive enjoo, não tive desejos, não tive pressão alta, não tive nada, realmente não tive nenhuma alteração. E foi um parto também, um parto cesariana, que eu escolhi. Na verdade, o médico gostaria que eu entrasse em trabalho de parto para eu ter um parto normal. E eu não quis, eu conversei com ele na época, não gostaria de ter essa experiência de parto normal na minha vida, porque eu sempre achei que as mulheres sofrem demais no parto normal e eu não gostaria de ter. E eu tanto falei que eu o convenci, porque ele queria que eu entrasse em trabalho de parto de todo jeito. E eu tive meu filho Atilano Júnior num parto cesariana e rapidinho, eu estava com 15 dias, eu estava de novo usando minhas calças jeans, magrinha, voltando para a faculdade, que na época eu ainda estava estudando, né, que eu casei estudando ainda. Bom, enfim, e aí passou o tempo, quando eu tinha
Quando o Atilano Júnior tinha 3 anos, nós decidimos ter o nosso outro filho. E aí, pronto, nós realmente engravidamos de novo. E foi, mais uma vez, uma gravidez super tranquila. Eu não tive absolutamente nenhum problema na gravidez. E eu fui ter o meu filho, de novo o médico falou, insistiu comigo para eu entrar em trabalho de parto. E eu não quis. De novo eu disse para ele que queria ter cesariana, eu não queria passar por aquele sofrimento. E tanto falei que eu o convenci novamente. E eu gostaria muito nessa época, porque eu já ia ter o meu segundo filho, de ligar as trompas para não ter mais filhos. E ele disse para mim que isso seria impossível, porque eu era muito jovem ainda e eu ia ter, né, de repente eu resolveria ter outro filho e tal. Mas enfim, ele não ia fazer mesmo essa cirurgia, porque eu estava tendo um filho no hospital militar e ele não podia fazer. Então eu entrei para o trabalho de parto. Fui ter o meu filho e quando o meu filho nasceu, ele chegou para mim e falou... Na verdade, você não teve o trabalho de parto, você teve... trabalho de parto, desculpa. Fui fazer a cesariana, fui fazer a cirurgia, né? E quando o meu bebê nasceu, que é o meu Azaf Muradas, meu segundo filho, ele falou para mim, você não quer mesmo ter mais filhos? Você tem certeza dessa sua decisão? Eu falei sim, e eu estava ali na mesa de cirurgia com a minha barriga aberta. Eu falei, sim, eu tenho certeza. Por quê? Aconteceu algum problema? Ele falou, não aconteceu nada. Seu bebê está ótimo, super saudável, mas realmente nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Você nunca foi avisada pelo seu médico que você não poderia ter outro filho? Eu falei, não, eu nunca fui avisada. O que aconteceu? Ele falou assim, você tem o útero muito fino. Essas foram as palavras que ele usou, né, para que eu entendesse. Você tem a parede do seu útero é muito fininha e você tem varizes muito grossas no seu útero. Você teve a sorte de nunca querer ter entrado em trabalho de parto, porque se isso acontecesse, o seu útero podia romper e ter uma hemorragia interna, morreria você e o bebê. Foram essas palavras que ele usou. Que benção, hein? E aí, ali mesmo, ele já chamou o meu esposo, você, que estava lá fora. Eu tive que assinar uma autorização. Exatamente, para que eu fosse, né, submetida àquela ligação, né, das trompas. E eu tenho meus 2 filhos, Atilano Júnior e Azaf Muradas, graças a Deus. Eu não consigo me imaginar sem o meu Azaf, de jeito nenhum. São 2 meninos maravilhosos que Deus nos deu. 2 homens de Deus hoje, né? 2 casados, uma bênção eles e as meninas também, uma bênção na nossa vida, Ana Ruth e Michele também, graças a Deus. Olha, uma pena que o nosso programa é só de meia hora, né? Pois tem muita bênção. Exatamente. Porque Deus é muito maravilhoso, né? Exatamente. Deus é um dia nós temos que fazer tremendo. um programa de 1 hora só para você contar as bênçãos todas. Então eu queria agradecer, Zildinha, por ter vindo ao programa. Eu que agradeço, né? Obrigada pelo convite, uma bênção. Isso foi quase uma conversa em casa, né? Amém, foi quase uma conversa em casa. Deus. Bom, essa história de Zildinha tem nesse livro meu, que é os 25 bênçãos ocorridas na minha vida. Então tem uma parte desses milagres, tem uma parte dessas histórias que ela conta e aqui, né? E também na minha perspectiva, né? Ver as histórias. Então é muito importante a gente contar as bênçãos, contar aquilo que Deus faz na nossa vida, porque isso abençoa, edifica a fé de outros, né? Conte as suas bênçãos também para as outras pessoas. Assista também esses nossos programas que estão disponíveis na internet, também estão disponíveis no meu canal no YouTube, Atilano Muradas Oficial. Você pode ver também no getsemane.com.br. Então fica vendo essas bênçãos, ouvindo. São várias pessoas contando as suas bênçãos e que elas edifiquem a sua vida. Amém? Que Deus abençoe então a sua vida e até o nosso próximo programa Conta as Bênçãos. Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos.